Então, a senhora consideraria que a sociedade russa está, digamos assim, eu diria, preparada, mobilizada para suportar um conflito prolongado, ainda que não seja desejado, porque todos nós aqui queremos paz, né? Todos queremos paz. E, bom, ninguém está... Para ser preparado para algo, tem que aceitar algo. Não queremos a guerra prolongada, mas se acontecer, fazer o quê? Bom, perfeito. Não queremos, mas se acontecer, vamos aguentar. Tudo bem? Porque, professora, eu queria... desculpa, não tem outra solução. Desculpe, porque nós aqui, na realidade, entendemos que guerra é. Não é guerra com a Ucrânia. A Ucrânia é um instrumento, é a vítima daquelas forças com quem estamos na guerra. Por isso sabemos que não tem outra solução. Perfeito. E até uma pergunta que vem a calhar, professora, que surgiu aqui, um monte de matéria, que, né, assim, sem fontes adequadas. Como é que está o acesso a bens de consumo na Rússia diante das sanções internacionais? Os bens, como, por exemplo, eletroeletrônicos, alimentos, estão normalizados? Houve substituição de importações? Como cidadã, isso a senhora tem verificado maior escassez de alguns produtos ou continua tudo normal? Olha, como cidadão, eu sinto muito e sofro muito, e todos os cidadãos sofrem, porque tudo ficou muito caro. Todo o artigo importado ficou uns 30% mais caro. A possibilidade de viajar muito limitada, não porque não nos deixam sair à vontade, não nos deixam entrar, esse é o problema. E então, que mais? Eu sou mulher, gosto de cosmético, legal, não posso comprar cosmético Bobbi Brown. E daí o quê? De um lado, você tem a dignidade do seu país e a sua soberania, o seu peso geopolítico e a dignidade do seu povo. E de outro lado, o cosmético super legal de Bobbi Brown, mas olha, são as coisas que não se comparam. É muito engraçado que meu filho de 15 anos, há pouco tempo, espantou a minha mãe, espantou literalmente. Eu voltei para casa e ela me disse, sabe o que o seu filho disse? Ele me disse que a minha geração vendeu a União Soviética por jeans. Isso disse o neto para a avó, que na época de desintegração tinha uns 30 anos, então era uma jovem alegre, pensava em assuntos próprios e nem reparou que ficou no meio de um abismo histórico, foi isso. Então agora o neto faz o seu julgamento, muito radical, muito de adolescente, mas olha, eles veem assim. Mas é interessante isso que a senhora coloca, viu, doutor? Porque a juventude ter essa consciência, né, de tudo que aconteceu, porque a gente aqui no Ocidente, foi interessante, viu, vou fazer uma partinha aqui. Vamos dar um like, pessoal, vamos ajudar. Acho que caiu a dela aí. Não. Por exemplo, eu achei interessante isso que a senhora falou do Gorbachev aqui, do Gorbachev, né? Repercutiu bastante, o pessoal achou interessante. Porque, na verdade, o que acontecia? Se vendia na época, né? Eu era bastante jovem quando a União Soviética acabou, mas se vendia como se o Gorbachev fosse um estadista, etc. E a gente vai estudando história e vê que não é nada disso. Mas eu acho muito importante isso que a senhora falou da juventude, ela ter esse questionamento, né, do que aconteceu, de todas essas transformações históricas aí, que são chocantes. Eu li aquele livro do Putin, as entrevistas do Putin com o Oliver Stone, interessantíssimo, recomendo a todos os nossos inscritos que assistam também o documentário, as entrevistas de Putin, são 4 horas de duração, está na TVT aqui no Brasil. Mas é interessante porque ele fala uma coisa muito legal lá, que a dissolução da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica dos nossos tempos, que da noite para o dia 25 milhões de russos
passaram a ser estrangeiros, né? Então é interessante, eu acho muito, assim, de tudo que a senhora está nos trazendo, esse questionamento da juventude, eu acho realmente, confesso que me surpreendeu bastante. Desculpa aí a parte aí, doutora Rodolfo, achei interessante isso. Não, é bastante interessante essa consciência nacional sendo formada, né, professora? E Exatamente. a partir dessa consciência nacional sendo formada, algo que nós aqui debatemos também, certos líderes que emergiram de caráter mais nacionalista na Rússia, que são chamados, né, hawks, ou seja, falcões, mais linha dura, favoráveis a uma abordagem mais linha dura, Ramzan Kadyrov, o Dmitry Medvedev, o próprio Yevgeny Prigozhin, eles têm tido um forte apoio na Rússia, pelo menos no âmbito da população, porque, por vezes, aqui a gente debate, né? Tem uma ala, como a senhora fala, mas da elite favorável a buscar composições com o Ocidente. E tem uma ala favorável a fortalecer a coesão da sociedade russa dentro da operação militar. Como é que a sociedade vê realmente essa questão da emergência desses líderes, como Ramzan Kadyrov, o Prigozhin, o Medvedev? Bom, Medvedev já há muito tempo está ao lado de Putin e quando era presidente foi a bem curta guerra com Geórgia aconteceu durante a presidência dele. Bom, Prigozhin também é uma figura pública ao lado de Putin há muito tempo. Kadyrov também, ele é governante da Chechênia, e Chechênia é uma região muito especial. E falando como funciona a Federação Russa, então tem repúblicas com tanto nível de autonomia que nenhum Estado brasileiro imagina. E, bom, é porque é algo muito à parte. Então, essas figuras são bastante conhecidas, figuras, diria que até contraditórias, mas eles agora estão apoiando o ponto de vista que compartilham muitas pessoas do povo. Quer dizer, repercutiu, assim, combinou. Não é questão das próprias figuras, é questão da ideia que estas figuras promovem. Perfeito. Professor?